Prezados irmãos e irmãs do canal Arte Espírita em Foco. Então hoje estamos reunidos aqui, no vídeo, para conversarmos sobre um conto espírita intitulado Amor Sublimado. Eu já falei para vocês, quem ouve o canal já sabe que esses contos, essas narrativas, são elaboradas por J. Marques, que é um amigo nosso, que nos fornece esses textos para que nós trabalhemos. Bom, o texto de hoje, a narrativa de hoje, nos falará a respeito de Pedro e Maria. Então, Pedro e Maria era um casal que desde os 15 anos de idade se namoravam. Desde a época foram amigos de infância, e desde os 15 anos que eles namoravam. E era aquele amor intrínseco. A gente que nós que conhecemos reencarnação, nós sabemos que existem casos chamados casamentos de almas afins. E era o caso de Pedro e Maria. Eles moravam no Morro do Pau-Bandeira, que é ali em Vila Isabel, ali naquela região ali do antigo Jardim Zoológico, no final da 28 de setembro. Então eles moravam ali e a menina namorava o Pedro e aos 18 anos ela engravidou. O Pedro imediatamente, ele já estava pensando em casar com a Maria. Ele imediatamente pede ela em casamento, assume a criança, fala para ela que vai assumir a criança, e é aquela felicidade total. E a Maria tinha um tio dela, que era compositor da velha guarda da Vila Isabel, chamado Zeca Padeirinho. E esse companheiro fez uma música, um samba, falando sobre almas gêmeas, falando sobre a existência de amor de almas gêmeas, porque realmente era um amor de alma gêmea. Eles dois se amavam muito e aquela criança era o coroamento de uma vida, que demonstrava-se de muita felicidade. Então eles casaram lá na laje deles, lá da família. O Pedro fez um puxadinho lá na casa da família para morar. Aquela puxadinha que ele tem o primeiro andar e a pessoa faz um segundo andar, tipo uma meia água, Faz o segundo andar, fez lá um apartamento, simples no segundo andar. Então tá tudo bem, maravilhosamente. A festa foi muito concorrida, muita gente compareceu, o samba, rolou a noite toda. A Maria já estava com a barriguinha já aparecendo, mas não teve problema nenhum, botou roupa branca de noite, tá tudo bem. Mas a gente sabe que o sofrimento, faz parte do mundo de provas e expiações. E aí o que aconteceu? O Pedro, ele era operário da construção civil e ele tinha que subir em andaimes para ele fazer a obra. Quando a Maria completou 6 meses de gravidez, ela estava ali no início, quando casou, a barriguinha estava começando a aparecer, e com 6 meses já estava mais adiantada, a gravidez. Quando ela completou 6 meses de gravidez, então aconteceu um fato que mudou totalmente a vida da Maria. O Pedro estava trabalhando numa obra e ele caiu do andaime. Ele deu uma tonteira nele lá, ele passou mal, ele estava com alguma doença que ele não tinha detectado, labirintite, ou enfim, algum problema que ele tinha físico, mas devido ao trabalho intenso, ele não tinha procurado o médico. E aí ele caiu do andaime e bateu com a cabeça no asfalto e morreu. Quando a Maria soube, quando chegaram lá no Morro do Pau-Bandeira, que é onde eles moravam, e a Maria ficou sabendo, quase que ela abortou.
Então teve aquele choque, foi aquele desespero, ela gritando e se desesperando, e enfim. Aí, subitamente, a Maria se acalmou. Aí as pessoas estranharam, falaram assim, ué, Maria estava tão desesperada, já se acalmou. Aí ela foi no dia seguinte, fizeram o enterro do Pedro, e quando ela estava para fechar o caixão, ela se aproximou do Pedro e falou no ouvido do cadáver, mas o Pedro estava ali. A gente sabe que o espírita, ele não se desliga, né, de imediato, ele fica ali ainda para ser desligado, né? Tem alguns espíritos até que acompanham o sepultamento. Então ela chegou no ouvido do cadáver do Pedro e falou assim: meu amor, me espere que eu vou me suicidar, eu vou me jogar debaixo do trem e daqui a pouco a gente tá junto, daqui a pouco eu tô junto de você, eu vou me reencontrar, a gente vai se reencontrar, daqui a pouco nós vamos estar no céu nós dois, não tem problema nenhum. E ela calma, né? Todo mundo estranho, mas porque ela já estava pensando em se suicidar, então ela imaginou que o suicídio ia fazer com que ela reencontrasse o Pedro. Aí enterraram o Pedro e tal, ela foi para casa. Aí no dia seguinte ela se arrumou e falou: eu vou trabalhar, que ela trabalhava, né? Vou trabalhar. Só que em vez dela ir trabalhar, ela foi para a estação do Maracanã e ficou ali esperando o trem vir para ela se jogar debaixo do trem. Aí ela ficou ali na ponta da estação, né? Ali daquela plataforma, só esperando o trem vir para ela se jogar. Aí o trem estava vindo, de repente, quando ela ia se jogar, deu aquela dor, aquela fisgada no ventre dela, né? E ela gritou de dor e desmaiou, começou a pedir ajuda e acabou que ela não conseguiu se suicidar por causa daquela dor súbita que ela sentiu. Aí vieram as pessoas que estavam lá na estação, viram que ela estava grávida, os seguranças ferroviários arranjaram um táxi e levaram ela para o Salgado Filho ali no Meia, que é ali perto, né? Ali levaram, aí ela estava lá na emergência, mas pensando em se suicidar. Ela, bom, eu não consegui hoje, mas depois eu vou conseguir. Não adianta, eu não vou ficar sem o Pedro. Aí ela tá lá, né, se recuperando, tá pensando e tal, ainda com aquela ideia fixa que ia se suicidar. Daqui a pouco entra uma garotinha dentro na enfermaria, uma moreninha assim. Aí ela olhou e falou: que garota é essa? Aí a garota chegou perto dela e falou assim: mamãe, por que a senhora quer me matar? Aí ela olhou pra garota e falou assim: que negócio de mamãe? Eu não sou tua mãe. Ela falou: eu sou sua filha, eu sou esse ser que está aí dentro da sua barriga. E o papai Pedro me pediu para vir aqui para falar para a senhora não se suicidar, porque senão vocês vão se afastar por tempo indeterminado. A senhora está pensando que a senhora se suicidando vai encontrar ele de novo? Não vai. A senhora não vai encontrar ele de novo. Então a senhora procura tirar isso da cabeça, negócio de suicídio, e eu vou ajudar a senhora. E um dia o papai Pedro vai voltar de novo. A senhora vai ver só. Aí a garota saiu da enfermaria. Aí ela virou para uma outra paciente que estava do lado dela, também na emergência. Você viu aquela garotinha que entrou aqui? Aí a moça falou assim, a outra paciente falou assim: não tinha garotinha nenhuma aí, minha filha, você tá ficando maluca. Eu vi aí você falando sozinha, tu tá doida, tá com febre? Aí ela ficou com aquilo na cabeça. Aí saiu da emergência, mas aquele encontro que ela teve com aquele ser fez com que ela não se suicidasse. Ela falou assim: bom, isso aí deve ter sido um aviso, né? Porque eu não estava pensando em criança nenhuma, como é que de repente apareceu essa garota? Isso deve ser um aviso. Aí ela manteve a gravidez, não se suicidou, e quando realmente nasceu uma menina, uma moreninha parecida com aquela, lógico, a garota era um pouquinho maior, né? Estava um pouquinho mais velha do que ela viu, mas assim, no bebezinho ela vislumbrou aquela criança que tinha falado com ela. Aí ela falou: então realmente
Isso foi um aviso de Deus. Eu vou criar minha filha sozinha, não vou me casar mais porque eu amo muito Pedro ainda não estou conformada, ainda estou com raiva, ainda estou revoltada, mas eu vou me dedicar à minha filha para compensar essa perda que eu tive. Aí o tempo foi passando. Quando a garotinha fez 6 meses de existência, né, ela teve uma febre alta, uma febre sem explicação, né? Aí ela pegou a garota, não foi trabalhar, ela era empreendedora, né? Trabalhava numa coisa e outra e tal, fazia faxina, vendia salgadinho, enfim, se virava, né? E ela continuou morando lá no Morro da Pau da Bandeira, naquele puxadinho que o Pedro tinha feito junto ali da família, dos pais, dos avós, e todo mundo dando suporte para ela. O nome da menina era Pedrita. Em homenagem ao Pedro, ela botou o nome da garota de Pedrita. Até tem um personagem dos Flintstones, né, que chama Pedrita. Ela deu o nome da garota de Pedrita. Aí ela tá lá com a Pedrita no colo e foi pro hospital. E vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. A gente sabe que o serviço público no nosso país é deficitário. Ela não conseguiu um médico para atender a garota. E com a garota nada da febre baixar. Aí ela voltou para casa, ela já estava falando assim: agora só falta minha filha morrer. Se a minha filha morrer, eu não vou aguentar. Aí ela estava nesse dilema. E daqui a pouco ela estava ali dentro de casa. Ela ouviu a voz do Pedro. O Pedro falando assim: meu amor, vai na casa da vizinha, pega um galho de arruda e reza a nossa filha. Aí ela ouviu a voz do Pedro, ela saiu correndo, olhou lá fora: Pedro, você voltou, você não morreu e tal, e não viu nada. Aí ela falou: bom, deve ser outro aviso. Aí ela foi lá na casa da vizinha, o nome da vizinha era Dona Salustiana, falou assim: Dona Salustiana, a senhora tem um galinho de arruda? Tem, minha filha, tá aqui. Aí ela voltou e pegou o galho de arruda e começou a bater, né, o galho de arruda na menina, assim, né, fazendo aquele gesto, né, como se ela estivesse benzendo a garota, e falando a seguinte frase: Maria de Nazaré, cura a minha filha, porque a fé remove montanhas. Então ela foi fazendo isso, falando. Daqui a pouco a menina começou a suar, né? Teve aquele suadouro, né, que se fala, né? E a febre baixou. E a garota dormiu. Ela deu um banhozinho na menina, banho morno, botou a garota para dormir, trocou a fralda e acabou a febre. No dia seguinte ela estava sem febre. A Dona Salustiana presenciou mais ou menos a situação, porque ela soube que a garota estava com febre. Aí no dia seguinte ela perguntou, ela falou: não, depois que eu peguei aquele galinho de arruda e rezei a minha filha, a febre baixou, Maria de Nazaré curou a minha filha. Aí pronto. Aí Dona Salustiana, que tinha a língua, aquele negócio, né, de falar, fazer os comentários, espalhou lá na comunidade que a Maria era rezadeira. E aí pronto, aí, meu amigo, foi aquela história, né? A Maria chegava do trabalho, tava aquela fila de criança lá, com quebranto, com espinhela caída, aquelas doenças de criança, né? Que o pessoal fala: tá com espinhela caída, tá com isso, tá com aquilo, tá não sei o quê. E todo mundo pedindo a Maria para fazer a oração. Aí a Maria falou: tá bom, eu vou, se Maria de Nazaré me ajudar, se Deus me ajudar, se Deus me conceder a oportunidade de ajudar, eu estou aqui para isso. Só que é o seguinte: cada um traz o seu galinho de arruda. Eu não vou usar o mesmo galho de arruda para cada criança. A mãe ou o pai tem que trazer o galinho. Aí cada pessoa já chegava lá com o galinho de arruda, ela botava a criança na cama, a bebezinha dela lá, ela deixava lá no canto lá com alguém, lá com a avó e tal, e ela começava, né, fazer aquele gesto, né, de cruzar a criança com galho de arruda, fazendo essa oração: Maria de Nazaré, cura esse ser inocente,
porque a fé remove montanha. Ela ficava falando isso o tempo todo e pensando em Maria de Nazaré, né? E batendo o galho de arruda e fazendo essa oração. Aí ela começou a ter fama de milagreira e as pessoas queriam pagar. Ela, não, faz o seguinte, pega esse dinheiro aqui, dá na igreja ou dá para uma pessoa pobre, eu não quero receber nada, isso aqui não é comércio, isso aqui eu faço porque Deus permitiu que pelo menos a minha filha ficasse comigo. Eu, naquela noite que a minha filha ficou com febre, eu pensei que a minha filha ia morrer. Então Deus, em agradecimento a Deus ter me concedido eu ter ainda minha filha, já que eu perdi o meu marido, então eu faço isso de graça. Quer ajudar? Pega, dá para uma pessoa necessitada, dá dinheiro para uma igreja, ou pega uma bolsa de compra, dá para alguém que está precisando, mas eu não quero receber nada. E durante anos a Maria atuou como rezadeira, né? Como a gente sabe, né? Que tem locais do Brasil que só tem rezadeira, não tem médico. E aqui no Rio, apesar de ter hospital público, o hospital público muitas vezes não dá conta, né? Principalmente de criança, aí a mortalidade infantil é alta. Então a Maria, com a sua oração, ela, como eu falei para vocês, ela fala assim: Maria de Nazaré, cura essa criança inocente, cura esse ser inocente, porque a fé remove montanhas. E ia rezando e fez muita criança ficar curada. Aí passou-se muitos anos, a Maria envelheceu e a Pedrita cresceu. Aí a Pedrita arranjou um rapaz, engravidou, e aí chegou para Maria e falou assim: mamãe, bota a mão aqui na minha barriga. Aí ela pegou, botou. Sabe quem é esse que está aqui? É o papai. Papai Pedro vai voltar e vai ser seu neto. E aí a Maria, apesar dela não ser espírita, ela já tinha ouvido falar em reencarnação. E aí ela ficou surpresa e depois de 9 meses nasceu um garotinho que era apaixonado pela avó. E que foi, de acordo com a Pedrita, era o Pedro reencarnado como filho dela e que voltou aos braços da Maria como neto. Então, pessoal, a história é essa. A gente queria fazer rapidamente algumas reflexões. Primeiro, a fé remove montanhas. Então a gente sabe o seguinte, né? Que nós temos 3 tipos de oração. A gente tem a oração de pedir, a oração de agradecer e a oração de louvar. Geralmente a oração que nós mais executamos é pedir. Mas nós só pedimos, geralmente, nós pedimos mais para nós mesmos. Quando a gente está com algum problema, né? Aí a gente pede, Deus, me ajuda. E raramente nós fazemos uma oração pedindo algo para o nosso semelhante. Então nós temos que abrir um espaço na nossa vida para orar menos por nós e mais pelos nossos semelhantes. Então, muitas pessoas no culto do Evangelho no lar, que é um hábito que nós espíritas, né, cultivamos, nós temos que ter um espaço de reflexão do Evangelho e também de orar por aqueles que necessitam, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos lugares de sofrimento. Então o culto do Evangelho é um local em que a gente vai pedir pela nossa residência, mas também vamos pedir por aqueles que estão necessitados, porque a espiritualidade pega o nosso ectoplasma, que é o nosso fluido vital, e usa esse ectoplasma para cura, tanto de encarnados como de desencarnados. Então, a fé remove montanhas, é isso. E muitas vezes a pessoa está muito mal, muito doente, e é ajudado, é auxiliado, sabe-se lá como. O outro item é em relação ao suicídio. A gente já sabe, a doutrina espírita nos ensina que o suicídio é um erro perante a lei divina, é um crime perante a lei divina. Por quê? Porque suicídio não resolve nada. Você vai continuar sentindo todas as dores e todos os problemas acrescidos de situações terríveis. E aí a gente está lembrando de um relato que está no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, em que tem uma mãe
que tinha um filho único e esse filho morreu antes dela. Ela, inconformada, se suicidou, imaginando que ia reencontrar aquele filho, assim como a Maria pensou que ela se suicidando ia encontrar imediatamente o Pedro. E aí o relato qual é? O filho dela depois deu uma comunicação na Sociedade Espírita de Paris, falando que pobre da mãe dele, que aquele suicídio ia afastá-los por tempo indeterminado, que ela não ia encontrá-lo. Ele estava ali até tentando se aproximar dela, mas não tinha condições, e que ela ia ficar longo tempo longe do filho. Então a gente tem que fazer, né, essa reflexão de não pensemos em suicídio. E também o suicídio indireto, que foi aquele que nos ensinou o nosso irmão André Luiz no livro Nosso Lar. Então, o desequilíbrio da comida, da bebida, do cigarro, das palavras de ódio, né? Que a gente pensa que é só vício no sentido de excessos, mas aquela pessoa que tem ódio, que tem mau humor, que é mal-humorada, que está sempre falando mal dos outros, isso também é um vício, também cria fluidos deletérios que vão atingir o nosso fígado, nosso coração, nosso pulmão, e vão nos deixar mal e vão dificultar a nossa caminhada. E por último, o fora da caridade não há salvação, né? A gente entendeu o seguinte, que claro, que o local para que nós tenhamos, atuemos no bem, é a casa espírita ou o templo religioso ao qual nos afinizamos. Mas existem casos em que, por exemplo, o que a Maria era? A Maria era uma médium de cura inconsciente, ela não sabia que era médium de cura, porque para que ela pudesse curar da maneira que a narrativa nos fala, é porque ela era médium de cura, e ela curava em nome de Maria, em nome dos amigos espirituais. Então nós temos que estar sempre, lógico, vejam bem, a gente não pode ter o hábito de ficar dando passe indiscriminadamente, né? A pessoa chegou na nossa casa, eu quero tomar passe, você dá. Não, o passe melhor é você ministrá-lo na casa espírita, certo? Então ministrá-lo na casa espírita, mas toda regra tem exceção. Se a pessoa chega na tua casa, está passando mal e pede um passe, você pode abrir uma exceção e fazê-lo, e sem criar aquele hábito toda hora a pessoa virar passe, né? Ficar toda hora tomando passe, mas você pode fazer, principalmente se a pessoa não tem condição de ir à casa espírita. Às vezes a pessoa está enferma, está com problema de locomoção, não pode ir à casa espírita, você vai na casa da pessoa, faz o passe. Aqui na nossa casa nós tínhamos, algum tempo atrás, uma atividade chamada visita fraterna, né? A visita fraterna era exatamente ir à casa das pessoas acamadas que não estavam podendo ir à casa espírita para fazer o culto do evangelho no lar e fazer o passe. Então a gente pode fazer isso, né? Se a gente tem essa condição de ir ao encontro de alguém que está acamado, alguém que está doente, com Alzheimer, AVC, enfim, a pessoa não pode ir à casa espírita, então a gente vai na casa da pessoa, faz o culto do evangelho, pede a assistência dos amigos espirituais, faz o passe. Mas não vamos transformar esse momento em reunião mediúnica, né? Isso é importante também. Então, se nós percebermos que a pessoa está com a mediunidade atormentada, suspendamos a atividade e encaminhamos a pessoa para a casa espírita. Porque o que é mediunidade atormentada? É a pessoa está tomando passe, está orando, daqui a pouco da passividade vem um irmão sofredor, um inimigo desencarnado, começa a dar comunicação de querer gritar, querer ficar com raiva, então a gente não pode permitir isso, né? Isso é uma coisa que como é que se diz? É um risco para o próprio médium, porque um médium deseducado que dá esse tipo de comunicação, ele pode vir a ter algum problema, né? De se jogar no chão, e, enfim, ter alguma coisa. E aí na casa espírita a gente controla melhor essas situações. Mas
Aqueles que estão impedidos de ir à casa espírita, e se a gente perceber que não tem nenhum processo obsessivo grave, que é apenas uma doença física ou mesmo uma doença espiritual, mas que nós podemos fazê-lo em casa, que o façamos. E era o que a Maria fazia, né? Às vezes a criança pequena, recém-nascida, não dá tempo da pessoa ir na casa espírita, na igreja, então precisa de ter alguém ali para fazer o trabalho. E no Brasil afora, a gente tem muitas mulheres e mães que são rezadeiras, né? E melhor passe é passe de mãe, né? Melhor passe é o passe de mãe. E por último, ainda, né, finalizando, mediunidade é gratuita. Então a Maria em nenhum momento queria receber nada. Então a gente não tem que estar recebendo, pedindo dinheiro para fazer a caridade. A caridade é gratuita, não tem que ficar, não sei o que, me dá um dinheiro e tal. Nós não temos que fazer isso, né? Nós temos que fazê-la gratuitamente. Não vamos ficar cobrando para dar passe, cobrando para dar água fluidificada. Não podemos fazer isso, tá? Então, pessoal, é isso que a gente tinha que conversar com vocês no dia de hoje, nesse vídeo. E até a próxima oportunidade. Nós vamos sempre trazer essas narrativas de contos espíritas para que nós possamos fazer algumas reflexões. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.